Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema fundamental: gestão de identidades e acesso, ou como a gente costuma chamar, IAM. Vamos entender como isso deixou de ser só uma tarefa de TI para se tornar, olha só, o verdadeiro coração da cibersegurança moderna. E para começar, já vamos com uma afirmação um tanto ousada. Aquele perímetro de segurança que a gente conhecia, esquece, ele não existe mais. Aquela ideia antiga de estar dentro da rede, seguro, e fora, em perigo, isso simplesmente se desfez. E é exatamente por isso que o IAM se tornou tão, mas tão crucial. Ok, então, como é que a gente chegou nesse ponto? Para a gente entender de verdade por que identidade virou a palavra-chave, a gente precisa dar um passo para trás e olhar como a segurança funcionava antes dessa reviravolta toda. Pensa assim, o modelo antigo era basicamente uma fortaleza digital. Sabe aquela imagem de castelo com um fosso em volta? Era exatamente isso. A confiança era preto no branco. Se você estava dentro da rede, era confiável. Se estava fora, não era. Simples assim. A defesa principal era essa muralha, esse perímetro de rede bem forte e bem definido. Só que essa muralha foi literalmente dissolvida pela tecnologia moderna. Pensa bem, veio a computação em nuvem, a tendência de cada um usar o próprio dispositivo para o trabalho e as arquiteturas de microserviços. Tudo isso junto simplesmente pulverizou aquela fronteira. Hoje em dia, os dados estão por toda parte e o acesso acontece de qualquer lugar, a qualquer hora. E é aqui que a gente chega no ponto-chave de toda essa discussão que essa frase resume perfeitamente. Nesse novo paradigma, a única constante controlável é a identidade. Faz todo sentido, né? Se não dá mais para proteger a rede, o que a gente pode proteger? A gente foca em proteger quem está acessando os recursos, não importa onde essa pessoa ou esse serviço esteja. Certo, então, se a identidade é a nova fronteira, a pergunta é: como a gente protege essa fronteira? E a resposta é exatamente onde entra a gestão de identidades e acesso, o nosso IAM. Ok, vamos definir isso direito. O que é IAM? Bom, formalmente, é todo um framework de políticas, processos e tecnologias que a gente usa para gerenciar identidades digitais e, claro, controlar o acesso aos recursos. Pensa nele como a estrutura que constrói, gerencia e garante a confiança nesse nosso mundo digital. Agora, vamos simplificar. IAM pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas no fundo, tudo se resume a responder duas perguntas bem simples. Mas atenção, são perguntas críticas e que precisam ser respondidas numa ordem bem específica. A primeira pergunta, a base de tudo é: quem é essa entidade? O sistema precisa primeiro verificar isso. E quando a gente fala entidade, pode ser uma pessoa, claro, mas também pode ser um dispositivo ou até mesmo um outro serviço tentando acessar alguma coisa. E só depois, mas só depois mesmo, de responder à primeira pergunta, é que o sistema vai para a segunda. Ok, agora que eu sei quem é, o que essa entidade verificada tem permissão para fazer? Aqui a gente já está falando de privilégios, de permissões. Pois é, essas duas perguntas nos levam direto para uma dicotomia que é o coração do IAM: autenticação versus autorização. E aqui, olha, é fundamental entender que são duas coisas diferentes e que acontecem em sequência. Confundir as duas é um erro clássico de design que leva a sistemas inseguros. Vamos começar com a autenticação, que o pessoal da área chama de AuthN, para abreviar. O que é isso? É o processo de provar a sua identidade. É o porteiro, o portão de entrada que verifica se alguém é mesmo quem diz ser. Certo, mas como é que essa prova é feita na prática? Basicamente, através de 3 tipos de fatores. Primeiro, algo que se sabe. O exemplo clássico é a senha. Segundo, algo que se tem, como um token de segurança. E terceiro, algo que se é, como a impressão digital. E quando a gente combina 2 ou mais desses fatores, aí temos a famosa autenticação multifator, a MFA. Beleza, agora vamos para o outro lado, a autorização, ou AuthZ. E a palavra-chave aqui é depois. A autorização só acontece depois que a autenticação deu certo. E é ela que vai determinar exatamente quais recursos aquela identidade que já foi verificada pode acessar e o que ela pode fazer com eles. Então, para ficar bem claro, vamos colocar lado a lado. A autenticação é a prova da identidade. Responde à pergunta quem é. É uma decisão binária, sim ou não. Já a autorização é sobre conceder privilégios. Responde o que pode ser feito.
E essa decisão é muito mais detalhada, mais granular e depende muito do contexto. Ok, com esses conceitos bem firmes na cabeça, vamos ver como o próprio campo de IAM evoluiu, porque ele deixou de ser só uma tarefa de gerenciamento para virar uma peça-chave na governança corporativa. É uma mudança de patamar. Antigamente, a gente falava muito em IDM, ou gerenciamento de identidade. O foco era bem operacional, sabe? O ciclo de vida do usuário, criar a conta, gerenciar e, no final, apagar. Hoje, o jogo é outro. A gente fala em IGA, Governança e Administração de Identidade. E não é só uma sopa de letrinhas, não. A mudança é estratégica. O foco agora é em auditoria, conformidade com leis como a LGPD e gestão de risco. Mas por que essa mudança toda? Bom, por vários motivos. A complexidade das leis aumentou demais com a LGPD e outras. Os ecossistemas de tecnologia viraram uma mistura de nuvem híbrida com um monte de aplicativos SaaS. E, claro, tem a necessidade constante de mitigar o fator humano, que continua sendo uma das maiores causas de violações, especialmente o risco de privilégios excessivos. Então, para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Se a identidade é, de fato, o novo perímetro, o quão segura está a porta de entrada digital de uma organização? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, é o que vai definir o futuro da cibersegurança. Na nossa próxima análise, a gente vai explorar exatamente como as organizações estão enfrentando esse desafio.